Prezados amigos e amigas, bom dia para todos nós. Que Jesus nos abençoe com a sua doce paz, que sintamos-nos envolvidos pela presença da espiritualidade amiga, a fecundar as nossas mentes e corações com as palavras de vida eterna. É uma alegria podermos dar sequência no trabalho que realizamos ontem. Todos os temas estão profundamente interconectados, de modo que o que hoje aqui apresentaremos é como que um desdobramento de tudo aquilo que ontem também foi apresentado. E para iniciarmos as nossas reflexões sobre o trabalho espírita e, por conseguinte, também o trabalhador espírita, nós começamos com uma frase lema que foi proposta por Emmanuel a Chico Xavier, quando ele ainda estava nos primeiros anos da sua longa jornada, muitos anos que viriam de tarefa mediúnica e de tarefa na seara de Jesus e do Espiritismo. Emmanuel, assim, apresenta a tarefa cristã para Chico e, claro, para nós também. Na tarefa cristã, começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se. É uma frase que sintetiza todo um entendimento essencial do que é o trabalho cristão, que é também o trabalho espírita. Porque creio que todos chegaremos a compreender com tranquilidade que o trabalho espírita bem entendido será o trabalho cristão, com o auxílio, com o incremento que o Espiritismo proporciona em termos de desenvolvimento e explicação à mensagem divina da Boa Nova. Tanto é assim que Kardec apresenta em mais de um momento nas suas obras uma categorização dos espíritas, como a dizer que existem estágios e patamares que precisamos avançar, que precisamos aprofundar a nossa experiência com o Espiritismo e no trabalho. Por exemplo, em O Livro dos Médiuns, na primeira parte, capítulo 3, no item 28, Kardec ele propõe ali uma divisão didática das categorias de espíritas. Ele fala da primeira delas, que seria dos espíritas experimentadores, aqueles para os quais o Espiritismo se reduzirá aos fenômenos, ao estudo dos fenômenos, à sua observação, mas que não chegam a alcançar o aspecto mais filosófico da doutrina espírita. Os horizontes tão amplos de compreensão da vida, para além do fenômeno em si, que o Espiritismo nos proporciona. E menos ainda chegam à parte moral, que seria a culminância do Espiritismo. O seu objetivo fundamental, como tantas vezes Kardec e os espíritos fizeram questão de frisar. Então seriam os espíritas experimentadores, um primeiro degrau, uma primeira experiência com o Espiritismo. Depois ele nos fala dos que denomina espíritas imperfeitos. Aqueles que já ultrapassaram algo do fenômeno, da mera curiosidade, e que já vislumbram essa dimensão filosófica do Espiritismo. Quantas perguntas, quantas respostas novas ele nos traz. Admiram esses horizontes que o Espiritismo abre e a moral que ele propõe, mas que não sentem-se ainda tão impelidos, ou não existe ainda todo um esforço, um comprometimento à real aplicação de tudo isso que o Espiritismo descortina. Então, admiram, se encantam, estudam, participam mais ativamente, mas ainda oscilam ou hesitam nos compromissos mais profundos de renovação de si mesmos, do sentimento, de vencerem as suas más paixões, as más inclinações. Por isso, Kardec os coloca nessa condição de espíritas imperfeitos. E então ele chega à terceira categoria, que ele denomina os espíritas verdadeiros, ou espíritas cristãos. E aqui ele faz a vinculação, como a dizer que o verdadeiro trabalhador espírita que está realmente comprometido com tudo aquilo que isso representa,
ele será também o trabalhador cristão, acima de tudo, já que, para nós, o modelo inegociável, o modelo fundamental é o Cristo. E aqueles que souberam em sua vida incorporar tudo aquilo que ele ensinou. Então Kardec diz, esses são os espíritas cristãos, aqueles que assumem todas as consequências morais que o Espiritismo descortina, que se empenham, que se esforçam, que mais do que interessados pelo Espiritismo, estarão de fato com ele comprometidos na introjeção do Espiritismo em suas vidas. Então aqui Kardec faz para nós essa vinculação muito clara entre o trabalhador espírita e o trabalhador cristão, já que é também o Espiritismo, o desdobramento do cristianismo, restaurado, recuperado em suas fontes primordiais, em sua essência mais profunda, para os novos tempos, para os novos séculos. Ele ainda acrescenta mais uma categoria nessa divisão que propõe o Livro dos Médiuns, que é a quarta categoria dos chamados espíritas exaltados, que ele dirá são mais prejudiciais do que benéficos à difusão do Espiritismo, porque são aqueles que se deixam conduzir muito pelo entusiasmo, que não reflete. Às vezes, por um apego excessivo ao maravilhoso, ao fantástico, ao sensacionalismo, sem critérios mais fundados de discernimento, de raciocínio, de filtro em relação ao que chega do mundo espiritual. E com isso cria uma imagem do Espiritismo deturpada, distorcida daquilo que ele realmente é. Uma doutrina lúcida, de entendimento das leis da vida em bases sólidas de racionalidade e de amor. Mas, por isso mesmo, que filtra muitas coisas associadas ao espiritualismo, à espiritualidade, e que não são propriamente verdadeiras, porque o fato de virem do mundo espiritual, como Kardec também tantas vezes pontuou, não significa que serão verdade. Os espíritos não têm toda a ciência. É preciso estabelecermos critérios de análise, critério da razão, da lógica, da universalidade dos ensinamentos dos espíritos, para que a gente consiga de fato filtrar o que vem. Então ele fala também desses espíritas exaltados. De maneira similar, ele faria uma outra categorização, agora num artigo da Revista Espírita, de julho de 1866. O título do artigo é Projeto da Caixa Geral, é um título mais extenso. Ele fala ali de uma proposta de projeto assistencial que lhe foi apresentada, e dentro do desdobramento que ele faz, das considerações sobre esse projeto, ele também fala dessas categorias dos espíritas. É algo similar ao que ele havia proposto antes em O Livro dos Médiuns, com ligeiras modificações. Ele fala, por exemplo, de uma categoria daqueles que seriam espíritas mais simpatizantes do que propriamente ativos, se denominam até espíritas, mas ainda não assumem propriamente essa fé espírita, não se mostram no sentido de terem a coragem da fé, de se dizerem de fato espíritas, porque às vezes interesses, certas conveniências do mundo não lhes permite ainda uma entrega, uma dedicação mais efetiva ao espiritismo. Ele fala também dos espíritas levianos, aqueles para os quais a doutrina se resumiria ao fenômeno, à curiosidade, ou seja, similar lá aos espíritas experimentadores, até talvez um pouco menos, porque lá já existia pelo menos a experimentação, a observação. No caso da leviandade é mera curiosidade. Ele fala também dos espíritas imperfeitos, aqueles que se detêm mais no aspecto filosófico, científico, mas que não chegam a incorporar todas as consequências morais que o Espiritismo apresenta. E ele fala então dos espíritas de coração, que seriam aqueles que, de fato, entranham a mensagem no plano do sentimento, no coração, para que com isso se façam novas criaturas, né? Uma nova versão de si mesmos a cada dia, um aperfeiçoamento constante. Então seriam os mesmos espíritas verdadeiros ou espíritas cristãos da outra denominação. Então a gente trouxe essas categorias apresentadas por Kardec, tanto para que vejamos que o trabalhador espírita, ou a nossa experiência no trabalho espírita, é também e fundamentalmente um trabalho de construção, de aperfeiçoamento constante, como mencionávamos ontem. O trabalhador consciente, ele está sempre também humilde, está sempre
em busca de se conhecer para ver onde pode melhorar, para que cada vez mais se aproxime daquilo que Kardec denomina serem os espíritas de coração ou os espíritas cristãos, num compromisso efetivo com o Evangelho. Então, tanto para vermos que há um processo aí, há uma escada a ser subida, como também para vermos que é o Evangelho a nossa referência maior. Mas voltando à frase de Chico Xavier, a partir dela nós podemos então desdobrar uma série de reflexões sobre o que é a tarefa cristã, a tarefa espírita. Começar é fácil, o encantamento do início, aquele vigor, aquela força que parece jamais vai esmorecer, a criatura que abraça 1 milhão de atividades, que quer conquistar o mundo para Jesus. Depois o continuar que vai se tornando difícil, a criatura que vai se conhecendo e em se conhecendo, vendo inúmeras imperfeições, inúmeras questões internas, ela vai se frustrando talvez com uma imagem que tinha de si e vendo a realidade mais patente que a luz do Evangelho revela. Também os desafios de convivência, a realidade prática, Uma coisa é o trabalho em teoria, sempre idealizado. Outra coisa é o contato com as pessoas, os desafios, a natureza humana, as imperfeições, a convivência. Então, o continuar é difícil. E muitos, entre o começar e o continuar, oscilam, hesitam, se afastam. Outro dia até comentava com a Flávia, com alguns amigos, mesmo tendo pouco tempo relativamente de trajetória no Espiritismo, de trajetória efetiva, somos espíritas desde o berço, mas em termos de trabalho mais efetivo, não temos assim tanto tempo de rodagem, mas mesmo com esse tempo reduzido, já é, de certo modo, expressivo o número de corações que vimos deixar o caminho, que começaram, que estavam ali e que de repente foram chamados ou se deixaram levar por outros chamamentos da vida, por algumas distrações, para vermos que, de fato, continuar é difícil, porque vai pedir, é sine qua non para que continuemos, um trabalho profundo em nós mesmos, para que essa caminhada se sustente, para que o fôlego não se acabe. E chegar ao fim, meus amigos, é crucificar-se. Por isso são tão poucos os que chegam ao fim. Por isso, diz André Luiz, são tão poucos os chamados completistas, aqueles que cumprem integralmente o que foi uma proposta encarnatória, especialmente no âmbito da religiosidade, da espiritualidade, no nosso caso do espiritismo. São raros aqueles que estão dispostos realmente a se deixarem crucificar, isto é, a morte do velho homem, para saírem desta vida de fato uma nova criatura, a afeição ou mais a afeição de Cristo, como Paulo tão bem definiu em suas epístolas. O deixar-se consumir no processo, fazendo-se novo a cada dia com Jesus, é realmente um processo muito desafiador e que nem todos estarão dispostos a fazê-lo. Mas ficam os exemplos daqueles que foram até o fim, pagaram o preço da redenção, da ascensão, sacrificando-se, consumindo-se, para que disso resultasse uma nova criatura, uma nova versão de si mesmos. Paulo traduziria isso bem em uma outra frase sua, quando diz: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar por vós, ainda que amando-vos cada vez mais, seja por vós menos amado e compreendido. Então poucos estão dispostos a dar, a ofertar, a se consumir sem receberem de volta, porque estão mais atentos a esse retorno no mundo, esquecidos de que, se assim o fizerem, estarão sempre recebendo do Cristo, de maneira perene, de maneira constante. Mas por ainda não conseguirem entender a grandeza do sacrifício, são muitos os que recuam, param ali em algum momento da jornada. Então, para a gente poder desdobrar essa frase lema de Emmanuel, que deve ser para nós um norteador na tarefa cristã, seja ela qual for, cada um estará em uma frente, na grande seara de Jesus, cada um sentirá uma vocação, cada um terá o seu pendor, cada um será colocado por Jesus em um determinado contexto, chamado a uma determinada tarefa. Mas é um princípio geral, que se aplica a todos, do médium ao dialogador,
ao expositor, aquele que não terá talvez uma tarefa definida na casa, mas que assumiu realmente um compromisso de vivência disso no mundo, no lar, onde for. Para que a gente consiga desdobrar isso, nós vamos recorrer a alguém que é para nós, de fato, pelo seu processo, pela sua jornada, um exemplo vivo dessa frase aplicada. Comentávamos muito ontem sobre a figura do apóstolo Paulo, e inclusive que o livro Paulo Estevão nos foi ofertado pela espiritualidade, uma obra dessa magnitude, justamente por se tratar ele de uma espécie de manual, de livro-escola, de ensinamento vivo do que é a construção do trabalhador, a jornada do trabalhador cristão, do trabalhador espírita, as lutas do começo, mas também entusiasmo, os desafios da continuidade, mas também a perseverança, e as culminâncias do testemunho, a crucificação para a vida nova, a ressurreição em Cristo. Tudo isso a gente vê acompanhando a trajetória de Paulo. O começo, a continuidade e a culminância no testemunho maior. E é isso que Emmanuel, inclusive, nos diz no prefácio da obra. Ele traz duas motivações principais para que aquela obra viesse a lume. Começando da segunda, para chegarmos à primeira, que é a que mais nos interessa. Na segunda ele diz, para que todos percebamos a importância da cooperação. Sem Estevão não teríamos Paulo, diz ele. E poderíamos acrescentar tranquilamente, sem Barnabé, sem Ananias, sem Áquila e Prísca, sem Abigail, sem Lucas, sem Timóteo, nós não teríamos Paulo na inteireza da obra que realizou. Porque ele só fez o que fez com tamanho alcance no espaço e no tempo, porque soube muito bem reunir os fios que Jesus lhe dava às mãos, como hábil tecelão que foi. Reuniu os fios de muitos destinos, os emaranhando numa obra, de tecelagem prima, que ainda hoje nos encanta. Mas qual a primeira motivação da obra, diz Emmanuel? Ele usa o seguinte termo: as igrejas amornecidas da atualidade justificam o nosso intento. Em outras palavras, nós, os cristãos, de todas as denominações, estávamos muito equivocados com relação ao trabalho na seara do Evangelho. Acomodação, expectativas ilusórias, expectativas de facilidades, entre outras coisas. Emmanuel, então, juntamente com os espíritos de mais alto, de onde veio a diretiva para a obra, eles deliberam, olha, nós precisamos lembrar o pessoal o que é de fato trabalhar para Jesus. Vamos lembrar então daqueles primeiros, daqueles que souberam marcar os séculos com a luz de sua fé, de sua perseverança e de seus testemunhos? Por isso essa obra veio à lume. Uma obra cujo valor estamos por compreender. Por mais a tenhamos lido, o manancial de luz que ali há, estamos por compreender. Precisaremos de mais encarnações. Mas aí isso nos projeta, já que então temos ali um manual de construção do trabalhador espírita, isso nos projeta a uma mensagem de Emmanuel chamada Os Operários da Edificação Cristã. Mensagem essa que está no livro Deus Conosco, que é uma compilação das mensagens que Emmanuel trazia na reunião íntima da família Joviano, da qual o Chico participava, lá na Fazenda Modelo. Então eles se reuniam semanalmente, o Chico, o Rômulo, esposa do Rômulo e tal, para fazerem uma reunião, e ali manifestavam-se sobretudo o Emmanuel e o Neo Lúcio, que era o pai já desencarnado de Rômulo Joviano. Espíritos muito vinculados a Chico e Emmanuel de muitos séculos. É a mesma família do livro 50 anos depois e do livro Renúncia. E então Emmanuel, ele traz essa mensagem e ele inicia da seguinte maneira: o trabalho está para a glória, como o arado está para o pão. Ele faz um paralelo. Trabalho está para a glória, como o arado está para o pão.
Olha que imagem belíssima. O arado prepara, rasga a terra, envolve esforço, envolve suor, mas o produto é o pão. O trabalho, da mesma forma, prepara a terra, envolve suor, faz-nos desidratar, como dizia o Chico, evoluímos desidratando, né? Seja pelo suor, sejam pelas lágrimas. Então, o trabalho envolve tudo isso, mudanças viscerais, profundas, como o arado faz com a terra. Mas o resultado é a glória espiritual, o verdadeiro crescimento, a expansão da mensagem que transforma vidas. E ele inicia essa mensagem com essa frase para falar justamente do projeto em que ele estava envolvido, que era a escrita da biografia de Paulo. Então, é uma mensagem falando dos bastidores do livro. Porque Emmanuel diz assim: à medida que eu comecei esse projeto aqui no mundo espiritual, eu comecei a ser procurado por diferentes espíritos, muitos e muitos espíritos. Por isso o título, né? Os operários da edificação cristã, os trabalhadores de outros tempos, daqueles tempos luminosos. E por que eles procuravam Emmanuel? Porque eles queriam dar o seu testemunho de gratidão ao apóstolo Paulo. Porque se tornaram trabalhadores pelo trabalho dele, pela entrega, pela dedicação dele. A ponto de Emmanuel dizer assim: se eu fosse colocar no livro todos esses testemunhos, não chegaria a terminá-lo. Porque o trabalho daquele coração foi de tal maneira grandioso, profundo, ele entendeu a tal ponto que é o trabalho do Evangelho, e para nós hoje podemos transpor o trabalho espírita cristão, que ele mobilizou outros tantos e tantos trabalhadores, centenas, milhares, no tempo, quiçá até milhões, porque o trabalho de um, quando verdadeiramente conectado ao Cristo, tem esse poder. Cairbar Schutt mesmo diria: conhece-se ou mede-se a grandeza de uma alma pela sua capacidade de moldar ou mobilizar outras almas para o trabalho no bem. Então, o alcance, a medida da grandeza de uma alma é o alcance que ela tem em despertar e mobilizar outros corações para a seara do bem. Então, esse testemunho de Emmanuel dá-nos uma dimensão do que foi o trabalho de Paulo e, por conseguinte, do trabalhador que realizou esse trabalho. Por isso, tendo em vista o livro Paulo Estevão, essas motivações citadas por Emmanuel, bem como esses detalhes dos bastidores, nós pensávamos: vamos nos servir então dele como uma referência. Já que buscamos aperfeiçoar-nos enquanto trabalhadores de Jesus, vamos buscar os casos de sucesso, os exemplos exitosos, porque certamente haverá ali muito de sabedoria espiritual compartilhada com a vida e também com as palavras a nos amparar ainda hoje, já que são realidades do Espírito, portanto imunes à passagem do tempo, são propostas, são princípios, são valores imperecíveis que lá fizeram aquele trabalho tão luminoso e que certamente se aplicarão a nós hoje, se quisermos também nos engrandecer no trabalho com Jesus. Então é isso que nós vamos tentar fazer aqui, buscar uma referência do apóstolo, e para isso vamos recorrer às suas epístolas, alguns trechos que nós pensamos, para tentarmos levantar aqui alguns pontos centrais que consideramos importantes para o nosso trabalho hoje, para que estejamos realmente cientes e conscientes do que nos cabe realizar com Jesus. Os cuidados, as atenções, a vigilância que nos é necessária, os deveres, as propostas, enfim, quanto há ali para aprendermos com Paulo. Nesse sentido, fica até aqui uma sugestão, que também é de Emmanuel. Ele tem uma mensagem que está no livro do Clóvis Tavares, Amor e Sabedoria de Emmanuel, né? Era uma mensagem até então inédita, em que Emmanuel revela que teve a oportunidade de conhecê-lo em vida, quando Públio Lentulus.
É algo que não está no livro Paulo e Estevão, né? Não, nem no livro há 2000 anos. O Emmanuel guardou isso no escrino de seu coração, só revelou mais tarde, por meio dessa mensagem, que quando Lívia desencarna, ele estava ali na Via Ápia, profundamente entristecido, né? Depois do martírio da esposa amada, e acontece ali alguma coisa, os cavalos da carruagem que ele estava disparam, e de repente ele vê que param, né, os cavalos, ele sai para olhar, um dos cristãos tinha um grupinho de pessoas às margens da Via Ápia, era um grupo de cristãos, um deles havia intervido para que os cavalos pudessem parar. E ele sai para ver o que estava acontecendo e nota que naquele grupinho eles estavam em torno de uma figura central, que eles falavam, que eles faziam uma preleção ali sobre alguma coisa. E ele então vai conversar com eles brevemente, coisa de minutos. E esse alguém era o apóstolo Paulo. E diz Emmanuel que aquelas poucas palavras que trocou com ele o marcaram para sempre. Tanto que, após a sua desencarnação, ele como que é acolhido espiritualmente por Paulo, que vem sendo depois o seu tutor espiritual ao longo das próximas encarnações. Por isso, o seu apreço tão grande pela figura do apóstolo dos gentios, que o levou a fundar a cidade, que tem o seu nome, aguardando a data de 25 de janeiro, data convencionada com a data de São Paulo, para fundar a cidade. Então, curiosidades que nos ajudam a entender o vínculo de Emmanuel ao coração de Paulo. E nessa mesma mensagem, ele traz para nós essa sugestão: lede as cartas de Paulo e meditai. Por quê? Assim como Paulo e Estevão é para nós um manual, também as próprias palavras do apóstolo. Quanta riqueza há ali para entendermos o que foi o processo de trabalho após a partida do Mestre. Paulo, ele traz a mensagem do Cristo, conectando-a às realidades práticas da expansão do trabalho do Evangelho no mundo. Quais os desafios? Quais as lutas das primeiras comunidades? Eram eles perfeitos ou tinham também questões como nós? Porque às vezes os amigos nos procuram, né? Falando das dificuldades do movimento espírita, a luta de convivência, os trabalhadores e tal. E aí a gente pontua assim: mas os amigos já leram a carta de Paulo aos Coríntios? Porque às vezes a gente tem a visão idealizada, né, daquele movimento inicial. E basicamente o que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios? Puxão de orelha. Levantamento de problemas, de dificuldades de convivência, uns que se achavam mais importantes que outros porque tinham essa e aquela tarefa, outros que achavam que as suas capacidades eram maiores porque tinham essa ou aquela mediunidade, a divisão em partidos internamente: não, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, não, eu sou de Cefas, não, eu sou de Jesus. E Paulo tendo que resolver todas essas questões, ou seja, algo muito próximo da nossa realidade, das nossas casas espíritas hoje. Você lê o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, você vê uma reunião mediúnica descrita, capítulo 14, e entre eles, o capítulo 13, a centralidade do amor. O dom excelente que deve nortear todos os demais. Então, há ali Paulo tratando dessas questões que ainda hoje são para nós os desafios do trabalho espírita. Então, as cartas são um manancial extremamente rico de entendimento dos desafios do trabalho, das comunidades em que nos inserimos, bem como da jornada pessoal que cabe a cada um de nós, porque também ele, Paulo, trata da sua jornada pessoal de transformação. Quantas pérolas de valor espiritual incomparável, indescritível. Então, quando pensávamos, né, em alguns pontos para levantar, era até difícil escolher as frases, os versículos que utilizaríamos. Tantas são as frases, os versículos profundamente pertinentes para nós. Então fica a sugestão. Tenhamos nessas cartas, agora podemos entendê-las à luz do Espiritismo. Temos tantos comentários de Emmanuel sobre versículos das epístolas de Paulo, porque temos ali um processo de formação, de esclarecimento para os que nos propomos ser trabalhadores espíritas. E o primeiro ponto que nós gostaríamos de trabalhar, e que Paulo também fez questão de trabalhar, ele que era essa alma, né, vigorosa
um coração imparável. Que força, que capacidade de realização. Vinham os problemas os mais difíceis, mas ele tirava forças de uma profundidade de comunhão estabelecida com Jesus, que o faziam sobrepor todas as dificuldades. Mas ele sabia que, para muitos corações, essa continuidade seria um desafio. Então, dos primeiros pontos que nós queremos tratar, lembrando também a frase de Emmanuel Parachico, o cuidado para com o desânimo. O cuidado para com o desânimo. Já que citávamos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Olha que maravilha. Também nesse capítulo 15 ele diria: se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos as mais miseráveis de todas as criaturas. Olha a visão espiritual desse coração. Porque ele sabia que tanto os cenários do mundo, quanto os cenários internos desafiadores, nos arrastam àquela que é uma das mais perigosas tentações, a do desânimo. Quem estava aqui ontem, lembramos aquela mensagenzinha do Emmanuel em que ele falava dos quadros admiráveis observados do mundo espiritual? Lá do alto, ele dizia assim: admiráveis são os espíritos nobres e retos que militam com grandeza na causa do bem. Mas não menos admiráveis são aqueles que se reconhecem frágeis e imperfeitos, caindo e erguendo-se muitas vezes, resistindo à tentação do desânimo, sem desistirem de trabalhar. Ontem não pontuamos esse detalhezinho fundamental. O desânimo é uma tentação. E aqui me recordo de um caso que está registrado para nós no livro Cartas do Alto, capítulo 44. O Chico é procurado por um trabalhador espírita que se dizia muito desanimado. Estava abatido, que ele havia sonhado muitos projetos, muitas propostas de trabalho, e só havia encontrado frustração, desilusão, havia confiado em muitos amigos, companheiros que se afastaram, que o deixaram na mão, então ele estava desalentado. E ele perguntava ao Chico: olha, Chico, onde eu encontro um remédio aí para esse esmorecimento? E quem responde é o irmão X, Humberto Campos. Ele inicia dizendo assim: olha, não conhecemos outro tratamento, outra terapêutica mais eficaz contra o desalento do que o próprio Evangelho de Nosso Senhor. Aquele que nos diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é uma questão de se o trabalho cristão irá ou não triunfar, é uma questão de quando. A questão da vitória de Jesus não é uma questão. A questão é só de quando. Se a gente entendesse isso, o resto já estava resolvido. Que é o que Paulo falou: olha, não espere só para essa vida, mas trabalhe com a consciência de que a vitória é do Cristo. Só isso, meus amigos, já é fonte perene de ânimo para todo trabalhador. Então ele começa assim, mas aí ele traz para incrementar uma fábula. Ele fala assim: conta-se que certa feita o espírito das trevas foi fazer uma liquidação em sua loja, vendendo ali os instrumentos de que ele se servia. Então alguém foi lá na loja do espírito das trevas e viu lá o balcão. E aí estava lá os seus instrumentos, as suas ferramentas. Tinha a etiqueta e o preço. Tinha lá ódio, inveja, maledicência, crime e outras coisas mais. Mas de repente ele viu um lá que era assim dourado, tinha um destaque e era o mais caro dos instrumentos, ao mesmo tempo que era o mais gasto. E estava escrito assim no rótulo, na etiqueta: desânimo. Aí a pessoa achou interessante, né, e perguntou para o dono da loja: viu, mas vem cá, por que ele é o mais caro e ele é o mais gasto? E a resposta então foi a seguinte: é porque a ferramenta
que eu uso com mais frequência e com mais êxito, porque as pessoas não sabem que ela pertence a mim. Com ela eu consigo abrir portas que com as outras eu não abriria. E uma vez lá dentro eu consigo usar as demais. Olha a profundidade dessa resposta. Porque aquele que desanima foge ao dinamismo da vida, é água que para, e água parada, nós sabemos do que ela se torna fonte. Há um ditado popular que diz, ou que explicita isso muito claramente: mente vazia, oficina das trevas, das sombras. Porque quando a mente deixa de buscar a inspiração, deixa de se movimentar no dinamismo da vida, sopita o passado. As tendências inferiores ganham força. E então as influências perniciosas também. Por isso a ferramenta mais cara da loja era o desânimo. Porque o desânimo é uma tentação. E não temos a palavra desânimo, ânima, no latim alma. É de alguma maneira uma desconexão com a nossa alma, com o cuidado da nossa alma. O resultado é o desânimo. Então por isso Paulo fala, olha, sede fortalecidos no Senhor. Efésios 6:10. Você precisa de combustível para a jornada. Você precisa de bases, fundações sólidas para a edificação a realizar. Não queira sair correndo. Não queira erguer a obra sem antes ajuntar a energia necessária para a corrida ou preparar a fundação necessária para a dimensão da obra. É o que falávamos ontem. A jornada do Evangelho não é um sprint de 100 metros. É uma maratona. É o que Emmanuel quis dizer ao Chico. Não acha que é alguns poucos anos. Kardec também ouviu isso dos espíritos, né? O Espírito de Verdade fala para ele, não acredites que serão alguns poucos livros, alguns poucos anos e depois poderás repousar. Não. Viverias até mais tempo se negasses o convite. Porque a questão é luta, é perseverança, é constância. E o que mantém, então, o que sustenta o trabalhador? Aqui não tem outra palavra, muito propícia na casa em que estamos: comunhão. Comunhão com o Mestre. É preciso uma relação profunda com Jesus, estabelecida, nutrida, mantida nos estudos, em nossas orações, no processo de conhecimento de nós mesmos, para que, ligados a Ele, sejamos de fato capazes de produzir. É o bonito símbolo, né, que o Mestre tem no Evangelho, João capítulo 15. Eu sou a videira, vós as varas. A vara que não está ligada à videira, nada pode produzir. Porque de onde virá a seiva? De onde virá a seiva? Então é preciso estarmos muito bem conectados, entranhados a Ele, e isso passa necessariamente pelo esforço de vivência, de aplicação, para que não nos falte a seiva que sustenta a obra. Especialmente nos dias cinzentos, quando os horizontes forem nebulosos. Então, é daí que se entende, nisso que está o segredo daquela força toda do apóstolo. Podia acontecer o que fosse, viessem as dificuldades que fossem, lá estava ele, firme, perseverante, porque o fôlego nascia da comunhão com Cristo. Então, não deixe de cultivar a tua alma. Quando os Espíritos nos falam sobre o conhecimento de si mesmo, eles nos falam sobretudo disso, cultivo da alma. Porque na ausência do cultivo da alma, desanimamos, nos desconectamos de nós mesmos, da fonte de manutenção, e aí o desânimo, o tédio, o esmorecimento é o resultado consequente disso. Então, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Ou seja, Paulo nos diz também que o trabalho bem feito
abundante, fecundo com Cristo, ele se retroalimenta. Então, o trabalhador que se alimenta daquilo que realiza, não tanto dos frutos ou resultados, mas daquilo que faz. Que está aí outro segredo. Quem for alimentar-se apenas de louros, de reconhecimentos, de aplausos, cedo ou tarde o alimento poderá faltar. Mas quem se alimenta do que dá, do que oferta, do pão que reparte, esse estará sempre fortalecido. E mais, diz ele, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Então a esperança, o olhar mais amplificado que o Espiritismo nos traz. Nós estamos trabalhando, estamos lançando sementes, pode ser que os resultados venham mais à frente, que saem em outras encarnações, mas nós sabemos que a lei divina é de tal modo sábia que nada, nenhum esforço no bem é perdido, é vão. Isso nos anima, isso nos faz seguir. Então, está aí muito da força desse coração. E mesmo que venhamos em alguns momentos, oscilar em nosso ânimo, desanimar, a necessidade, a humildade de sabermos nos reerguer, recomeçar. Porque mesmo Paulo, com todo esse vigor, existiram momentos em que ele sentiu o peso mais profundo, mas se tinha uma capacidade dele, era de erguer-se novamente e seguir adiante. Como dizia o Chico, o lema do espírita, deveria ser levantar, sacudir a poeira e dar sequência na tarefa. É o que Paulo traduz agora em outro versículo seu, Hebreus 12, 12. Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, a fim de que aqueles que manquejam sejam antes sarados e não se desviem inteiramente, para que não brote nenhuma raiz de amargura e, em crescendo, prive os outros corações da graça de Deus. Palavras às vezes um pouco difíceis, mas olha a profundidade do que ele está dizendo. O seu exemplo de resiliência, o seu exemplo de perseverar, de recomeçar, de não desistir, tem um poder imenso para ajudar os que ainda hesitam, os que oscilam. Então, torna a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, volte a fazer as veredas direitas, isto é, os caminhos retos, para que os que manquejam, ou seja, aqueles que encontramos vida fora, ao se aproximarem de nós, não desviem ainda mais, mas pelo contrário, sintam-se chamados ao caminho reto. Dá para mudar o roteiro, dá para recomeçar, não preciso seguir do jeito que tenho seguido. É o que o exemplo de resiliência, de recomeço, de perseverança infunde nos outros, porque em não sendo assim, o que acontece, diz Paulo? Brotam raízes de amargura em nós que se alastram para os outros. Porque o desânimo é imensamente contagioso. Então, às vezes, desanima um coração na casa, um grupo inteiro vai de roldão. Desanima, às vezes, um coração que era ali uma referência, uma figura, vai uma galera junto. Então, cuidado para que o desânimo não parta de nós e não se alastre e não contamine outros. Por isso diz Paulo, privando-os da graça de Deus, porque os desviamos dessa comunhão. Então veja a sabedoria espiritual daquele que vivia isso na prática, via isso acontecer, porque ele menciona também nas suas cartas, fulano de tal afastou-se, e com ele foram outros. Ele via isso acontecer, então ele alertava, não deixemos as raízes de amargura crescer. Seja um cultivador da alma, vendo a erva daninha, corta, tira, para que ela não se alastre. Então, primeiro ponto que nós gostaríamos de frisar, o cuidado com o desânimo. Por quê? Os cenários do mundo são, ainda hoje, imensamente desafiadores. Os que Paulo viu, mais ainda, Porque o que ele via lá fora? O Império Romano, com as suas sandices, com aquela loucura que era. Progresso material, sim, mas os quadros morais imensamente desafiadores, especialmente depois do início das perseguições.
Hoje, o cenário já avançou, muitas conquistas, muitos avanços, mas ainda são desafiadores. Não podemos deixar que nos desanime. De novo, vence Jesus, a vitória do Cristo é certa, a questão é de tempo. E felizes aqueles que estiverem trabalhando a favor da redução desse tempo. Também os cenários internos serão desafiadores. O Evangelho é uma luz que se acende na alma. E o que estava oculto virá à luz. O que por séculos queríamos ocultar de nós mesmos, aquilo que por séculos vínhamos fingindo, teremos de lidar. Então, é o que Paulo também vai definir, um conceito muito conhecido seu: inicia-se o bom combate. O cristão, uma vez que abraça definitivamente o Evangelho, cessam para ele os conflitos com os outros, porque ele está agora totalmente tomado pelo conflito consigo, entre o que era e o que precisa ser. Esse é o símbolo bonito da cruz, né? O Emmanuel tem uma mensagem que ele comenta: a cruz é uma espada ensarilhada, é uma espada invertida. Então, antes a gente estava lá, né, de espada em punho, digladiando com os outros. Não, o outro, a causa da minha infelicidade é o outro e tal. Aí o Evangelho faz assim, né? Cravamos a espada em nós, é a cruz. É a luta íntima, é a guerra interior. Porque guerrearemos com os outros enquanto não estivermos em guerra conosco mesmos. Enquanto não tivermos encontrado a luta interior. Porque quando o fizermos, não teremos nem mais energia e tempo para guerrear com os outros. Então, fácil de desanimar ante um cenário assim. Mas é o único caminho libertador. Então, primeiro alerta de Paulo. Cuidado, extremo cuidado com o desânimo. Um outro ponto que nós precisamos considerar, e aqui acho que é um ponto que se aplica especialmente a nós, espíritas, né? Com a revelação que o Espiritismo nos traz, os horizontes que ele nos abre, o contato, o intercâmbio mais amplo com o mundo espiritual, é preciso muito critério, é preciso discernimento, para que, como dizia Kardec lá, em O Livro dos Médiuns, não sejamos nós, os espíritas, exaltados. Então, também o cristianismo, nas suas origens, passou por muitas dificuldades em termos de doutrinas novas, doutrinas estranhas, propostas, para dizer assim, vou usar um termo mais esdrúxulas, que surgiam. E esse foi um outro desafio que Paulo teve, de convidando os corações ao discernimento, baseados na referência, o Cristo, o Evangelho. Então a gente vê nas cartas dele, ele alertando os amigos: cuidado com doutrinas estranhas, que determinadas pessoas propõem, que não tem embasamento. Na sua carta aos Filipenses, ele nos trará uma frase que é para nós imprescindível. Ele diz assim, Filipenses 1:9, que a vossa caridade cresça sempre mais em conhecimento e em todo o discernimento. Então, tem ali a caridade, que é central, o trabalho do sentimento, o desenvolvimento, a sublimação do sentimento, mas tem também o convite a estarmos sempre nos instruindo, para que a instrução nos dê discernimento. Porque não basta a aparência assim agradável, é preciso discernir o que é verdadeiro e o que não é, o que está em harmonia com os fundamentos que temos no Evangelho para nós em Kardec e aquilo que não está. Porque facilmente nos deslumbramos com o que é maravilhoso, com o que é fantástico, com o que é sensacionalista. Basta ver em tempos de redes sociais o número de visualizações daqueles vídeos que tem lá uns títulos assim, os mais,
sensacionalistas, umas coisas assim, as mais estranhas, para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo. Porque isso é da natureza humana, isso é secular em nossas relações com o mundo espiritual, com a revelação. Mas Kardec não foi chamado de bom senso encarnado por acaso. Como nós precisamos de bom senso nestes tempos de tanta conectividade em que todos estamos num areópago. Rede social hoje, qualquer um espalha ideia. Mas e o teor das ideias? Edificam ou confundem? Libertam ou iludem? E para isso a gente precisa de bom senso e discernimento. Por isso é amai-vos e instruí-vos. Paulo já falava disso. Que a vossa caridade, amai-vos, cresça em conhecimento e discernimento, instruí-vos. Fundamental. E não há treinamento melhor, curso melhor de bom senso do que a leitura das obras de Allan Kardec. Que alma lúcida. É impressionante você aprender o modo de pensar de Kardec, a lucidez, a lógica. Por isso não se concebe um trabalhador espírita que não esteja entranhado de Kardec, com as bases assim arraigadas nas obras básicas. A Revista Espírita, temos tido a oportunidade de fazer esse estudo. Na sequência, começamos lá em 1858, artigo por artigo. Já estamos em 1868, na reta final. Não saberia descrever em palavras, gente, a riqueza doutrinária e espiritual que ali há. Porque é ver o Espiritismo sendo construído, com a lucidez daquela inteligência portentosa, que recebeu um volume gigantesco de informações e soube traduzir isso para nós assim de maneira tão acessível, filtrando o que era acessório, filtrando o que era ilusão e apresentando-nos uma obra tão coesa, porque é uma obra para os séculos. A promessa em relação ao Consolador era que estará convosco para sempre. Então, claro que é uma doutrina progressiva. Vieram os desdobramentos depois, né? Leon Denis, o Gabriel Delany, Camille Flammarion, aqueles da primeira hora, depois uma obra monumental como a de Chico Xavier, Ivone Pereira, entre outros tantos que poderíamos citar, né? De obras seguras. É uma doutrina progressiva, mas as fundações precisam estar lá. Kardec nos ensina, portanto, a ter crivo, critério, discernimento, lucidez. Porque a gente só consegue julgar uma coisa com propriedade quando temos as referências. Se eu não tenho as referências, então um juiz, se ele não conhece a lei, como é que ele vai julgar? Nós, espíritas, se não conhecemos as nossas bases, a referência maior, como é que a gente vai julgar no sentido de discernir, de analisar? Então, esse é um outro ponto fundamental. Porque quando a gente olha nos tempos de Kardec mesmo, antes dele, por exemplo, nós tivemos outros nomes, né, do espiritualismo, do chamado espiritualismo moderno, foram muitas as doutrinas que surgiram ali naqueles tempos, inclusive agora me fugiu o nome dele, um sueco, que foi um antecessor de Kardec, que depois até comparece na Revista Espírita, mencionando assim os desvios, as ilusões da sua obra, que foi uma obra que preparava esses caminhos da abertura da espiritualidade, que se daria sobretudo com o Espiritismo, mas que ele acabou abarcando ali uma série de ilusões, de desvios. Por quê? Porque faltaram justamente esses critérios. E outras tantas dessas doutrinas. E a gente vê Kardec sempre ali, né, com uma unidade de propostas, uma unidade, uma coerência, justamente por causa disso. O bom senso encarnado. Então, não deixemos de estudar. O livro é o maior amigo do trabalhador espírita. É o amigo de todas as horas. Como dizia o grande padre Antônio Vieira, cognominado imperador da língua portuguesa, o livro é um morto que vive, é um surdo que responde, é um mudo que fala, é um cego que vê.
é o que o livro, e sobretudo o livro edificante, nos proporciona. Então, baseemos-nos nisso para que tenhamos critério e discernimento, para que o Espiritismo não seja apresentado ao mundo de uma maneira tão distorcida. Ele que traz tanta lucidez para o entendimento das leis da vida e para o intercâmbio com o mundo espiritual, para que ele não se deixe levar, ou a sua apresentação, por aquilo que é mais casca do que propriamente essência, do que propriamente algo verdadeiro, algo sólido, algo que possa ser provado pelo tempo. Por isso aquele conselho tão conhecido de Erasto: é melhor recusar 10 verdades a acolher uma mentira. Muita ponderação em tudo que é novo, em tudo que é, assim, parece sensacional, porque a lei divina em geral ela é simples, existe uma coerência interna, as coisas precisam estar muito bem embasadas. Então, outro ponto que gostaríamos de considerar é que Paulo, já naqueles tempos, vencendo também, ou lidando com esses mesmos desafios, ele nos trazia. E mais um ponto que a gente gostaria de trabalhar, ainda nessa nossa primeira parte, é uma reflexão sobre a nossa inserção dentro de um grupo espírita. Agora vamos à Epístola de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Essa é a última carta que Paulo escreve. E ela é como que um testamento espiritual dele. Ele deixa ali as orientações ao seu filho na fé, Timóteo, quanto ao trabalho a realizar, de modo que ela se torna também uma referência para o trabalhador. As orientações dele para Timóteo servem para nós, especialmente ali no capítulo 2 dessa carta. Ele traz uma série de orientações para ele quanto ao trabalho a fazer. E lá nesse versículo 24 ele diz assim: ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso para com todos, apto a ensinar, sofredor. Então, um ponto assim, sobre o qual a gente precisa meditar. Como eu me apresento, como eu compareço na minha casa espírita, no trabalho do qual faço parte. Eu sou um espírito pacificador que vê, sim, desafios, problemas, mas que tenta pacificar, contornar, dialogar, resolver? Ou eu sou um espírito contendor, que quer aumentar os problemas, que não cede, que não se abre ao diálogo, que não se abre à reflexão? São duas posturas antagônicas que muitas vezes a postura da contenda tem complicado a nossa atuação e os trabalhos de um modo geral. Kardec tem um texto na Revista Espírita em que ele fala da polêmica útil e daquela que não é. Existem coisas que chamam um debate, mas esse debate pode ser feito no clima da fraternidade, da compreensão. Não precisa se tornar a polêmica, a contenda que perturba, que agride, que distancia. Então discutiremos, mas não dissentiremos, diz-nos Bezerra de Menezes. Uma coisa é discutir, debater, outra coisa é dissentir. Então, pensando nisso, nesse espírito de pacificação, nesse movimento que devemos ter de buscar ser sempre um caminho de solução para as coisas, ponte, conexão, esclarecimento, recordo-me de uma mensagem de Emmanuel em que ele traz-nos uma série de indagações. O título é No Grupo Espírita e ela está no livro Segue-me, capítulo 60. E é com essas indagações que fecharemos essa nossa primeira parte, porque são indagações a serem feitas de nós para conosco, no íntimo de nossa consciência, numa reflexão sincera, humilde e profunda. Emmanuel diz assim: compreendendo-se que cada obreiro da seara espírita cristã se incumbe de tarefa específica, é forçoso, olha só, forçoso, é imperativo, indagar de quando em quando a nós mesmos o que somos no grupo de trabalho a que pertencemos. Eis então as perguntas. Então, o que somos no grupo de trabalho a que pertencemos? Uma chave de solução nos obstáculos ou um elemento que os agrava? Eu quero ser a chave
ou aquele que esconde a chave, que dificulta mais ainda os problemas? Um companheiro assíduo às lições ou um assistente que, por desfastio, aparece de vez em vez? Um amigo que compreende e ajuda ou um crítico inveterado que tudo complica ou desaprova? Então, ele está colocando em paralelo, né? A postura esperada do bom obreiro com a postura não esperada do mau obreiro. Paulo dizia, Filipenses 3:2, guardai-vos dos maus obreiros. E não vale pensar isso só em relação aos outros. Poderemos pensar também, guardai-vos de serem maus obreiros. Principalmente, né? Um bálsamo que restaura ou um cáustico que envenena? Lembrando André Luiz, vós sois parte integrante da farmácia do próximo. Eu sou para o outro um remédio, um bálsamo que restaura ou um cáustico que envenena. Um enfermeiro consagrado ao bem da comunidade ou um doente que deva ser tolerado e tratado pelos demais. Um manancial de auxílio ou uma charneca deserta, sem benefícios para ninguém. Um apoio nas boas obras ou uma brecha para a influência do mal. Isso aqui é importante, gente. Quantas vezes é na brecha que um trabalhador dá, que todo um trabalho vem a se comprometer. Não queiramos ser a brecha. Estejamos vigilantes para não sermos a brecha. Uma planta frutífera ou um parasito destruidor? Um esteio da paz ou um veículo da discórdia? Uma bênção ou um problema? Então eu sou na casa espírita, no trabalho, nos trabalhos dos quais faço parte, uma bênção ou um problema? Aquele que chega e anima, ergue, chama à frente, ou aquele que é um peso que vai dificultando a marcha dos demais? Reflexões, indagações para nos fazermos todos, porque conclui ele na mensagem: façamos semelhante observação e verificaremos, sem dificuldade, se estamos simplesmente na doutrina espírita ou se a doutrina espírita já está claramente em nós. Porque essa é a grande questão para o trabalhador espírita. Se ele está na doutrina espírita ou se a doutrina espírita já está nele. Então a gente faz aqui a nossa pausa para retornarmos daqui a meia hora dando continuidade. Bom, meus amigos, vamos então aqui dar sequência, né, ao nosso seminário, às nossas reflexões sobre o trabalhador espírita. E a gente encerrou a primeira parte com uma série de indagações, que são indagações a serem levadas por nós ao nosso quarto íntimo, aquele do qual nos fala Jesus no Sermão do Monte, aquele onde no diálogo com o Pai vamos também nos conhecendo. A luz divina vai nos revelando, nos ajudando a ver o que de fato somos, em que ponto estamos, para que possamos sempre nos aperfeiçoar, atendendo a outro dos imperativos da vida, que é fundamental, sobre o qual Jesus também nos falou no Sermão do Monte. Sede perfeitos, num espírito de aperfeiçoamento constante, que tem por bases a humildade. Mas nessa derradeira parte aqui das nossas reflexões, para depois passarmos às perguntas, nós queríamos trazer uma outra mensagem de Emmanuel, que é para nós muito elucidativa do que é a proposta da doutrina espírita. Uma proposta, acima de tudo, de consciência espiritual, consciência esta que deverá então nortear as atuações, as ações do trabalhador espírita. Antes, apenas abrindo um parêntese aqui,
recordamos-nos do nome que ficamos devendo na parte anterior, daquele que, de certo modo, foi um precursor no espiritualismo, Emanuel Swedenborg, que depois comparece à Revista Espírita falando ali dos equívocos que acabou trazendo por meio da sua mediunidade. Mas voltando então aqui à proposta de consciência que o Espiritismo nos traz, nós nos recordamos da frase de um grande trabalhador espírita, um dos iniciadores desse estudo aprofundado do Evangelho, alguém pelo qual temos um profundo carinho e respeito pelo legado que nos deixou. Nos referimos a Honório Onofre de Abreu, aquele que foi presidente da União Espírita Mineira, um grande trabalhador em Belo Horizonte, lá no Grupo Espírita Emmanuel, e que, dando sequência àquilo que o próprio Emmanuel começou por meio da mediunidade de Chico Xavier, o esclarecimento do Evangelho à luz da doutrina espírita, ele criou o conhecido miudinho, esse estudo mais aprofundado do Evangelho. E ele tinha uma frase que, creio, define muito o que é a proposta do Espiritismo, de vivência espiritual. Ele dizia assim: o Espiritismo não nos exige nada, mas espera tudo. Porque estávamos acostumados a muitas experiências em outros tempos, em outras denominações, em que tínhamos, de certo modo, um script a seguir, em que a adoração, o processo de adoração estava muito associado a determinadas práticas exteriores, a determinados rituais. E o Espiritismo ele traz muito disso para o âmbito interno da criatura, em se despojando de elementos que são mais acessórios. Não existem práticas ritualísticas definidas, paramentos, vestimentas, fórmulas, sacramentos ou rituais. Não existe uma hierarquização definida, sacerdotal. Então o Espiritismo ele traz para o âmbito da criatura esse compromisso de vivência da lei de adoração, atendendo àquilo que o Mestre já propunha há 2000 anos, quando no diálogo com a samaritana, por exemplo, ele fala: olha, os verdadeiros adoradores de meu Pai, é chegada a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores o farão em espírito e em verdade. Então, como funciona a doutrina espírita? Ela esclarece a consciência, esperando que a consciência queira por si fazer. Porque é até, de certo modo, um movimento natural. Mais do que uma imposição de fora para dentro, é luz que se faz de dentro para fora e que então impele internamente a criatura a assumir cada vez mais o compromisso do seu aperfeiçoamento, uma autonomia espiritual. Não é ninguém de fora que fica exigindo, cobrando, é a criatura que, esclarecida, vai entendendo melhor os seus deveres. Esse é o princípio de funcionamento da própria evolução. Luz que se faz na consciência, consciência mais esclarecida, maior reconhecimento do dever e das responsabilidades. Quanto mais se entrega a criatura à vivência desse dever, ao atendimento das suas responsabilidades morais, mais ela cresce. Em crescendo, mais cresce a sua compreensão do dever. E assim, indefinidamente. É o que Jesus traz lá na frase já citada, trazendo o complemento dela. Ele não diz só, sede perfeitos. Ele diz, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E aí alguém pensa, mas como assim? Essa é uma proposta absurda. A criatura ser perfeita como Deus? É viável isso? Não é a própria doutrina espírita que nos diz que, por mais tenha avançado a criatura, Deus é Deus, incomparável, inigualável, onipotente. Como então Jesus diz para sermos perfeitos como Deus? Mas aí está o detalhe. Como vosso Pai. E é tão profundo o estudo do Evangelho, e é o que o seu Honório ensinava, aquilo que ele havia aprendido com o próprio Emmanuel, o detalhe, as palavras. Porque existem momentos no Evangelho em que Jesus diz, meu Pai. Existem momentos no Evangelho em que ele diz, nosso Pai. E existem momentos no Evangelho em que ele diz, vosso Pai. E não é por acaso. Meu Pai
é a visão que ele, Espírito puro, tem. Venho cumprir as obras de meu Pai. Sabe-se lá a grandeza do que ele alcança de deveres perante Deus. É o que nos escapa. Mas ele também diz Pai Nosso. É aquilo que já nos une num certo patamar, um entendimento em comum. Ele é Pai de todos nós. Mas ele diz também Vosso Pai. Isto é, a perspectiva de cada espírito. Conforme o entendimento que cada espírito tenha de Deus e das suas leis, aquilo estabelece para ele um patamar de deveres. À medida que ele progride também o seu entendimento da lei, e com isso crescem os seus deveres. Por isso o Espírito Lázaro diz no Evangelho segundo o Espiritismo, o dever cresce e irradia sob mais elevadas formas nas esferas superiores à humanidade. Então, para um espírito superior, o sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, é bem diferente do sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai para nós, porque uma é a visão dele de Deus e dos deveres decorrentes, outra é a nossa visão, mas é o patamar em que cada um está. No horizonte em que eu estou, eu alcanço um teto, eu alcanço uma perspectiva. No esforço de implementar, eu cresço e com isso amplia-se a minha perspectiva. Novos deveres surgem. E assim a eterna espiral da progressão. Então, nesse sentido, a frase de Jesus é belíssima, porque é infindável o progresso do ser. Jesus ele cria um loop que nunca termina, mas que também não é um círculo fechado. É uma espiral que se expande sempre. Cresce o espírito, cresce a sua compreensão de Deus, dos deveres, com isso mais aplicação, e da aplicação decorre mais evolução, e assim indefinidamente. Porque mesmo o espírito como Cristo está a progredir. Mesmo o espírito como Cristo progride. Certa feita, Chico conversava com Herculano Pires a respeito do sistema solar, dos cristos ou os demiurgos, do planeta ou dos planetas aqui do sistema solar, e ele diz, então, olha, com todo o nosso respeito e reverência que temos por nosso Senhor Jesus Cristo, é preciso que reconheçamos que se a Terra tem Ele como o seu Cristo, o seu governador planetário, o sistema solar como um todo terá um Cristo de ainda maior capacidade criadora. Então você pensa, tem um Cristo que coordena um planeta, tem um Cristo que coordena um sistema solar. Vai subindo e não termina mais. Aquela outra historinha que o Chico compartilha, certa feita ele perguntou a Emmanuel, eu gostaria de entender melhor a Jesus, gostaria de entender melhor a Deus. Emmanuel diz, Chico, fica com a visão que por hora o Espiritismo nos pode dar. Não, mas eu gostaria, mano. O Emmanuel então o desdobra e ele começa numa viagem ascendente. De repente a cidade vai ficando pequena, o estado, ele vai vendo, começa a ver o planeta Terra e ele vai subindo, daqui a pouco vê o sistema solar, daqui a pouco ele já está vendo a galáxia, ele vai subindo, a uma hora que ele diz, Emmanuel, por favor, eu quero voltar. Eu preciso dos meus chinelos e de um cafezinho, porque não suportamos. Entendem o que é a grandeza da evolução? Tem o Cristo da Terra, que é para nós a referência maior, mas tem um Cristo da galáxia, da Via Láctea. O Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz da reunião dos Cristos. 2 reuniões, uma terceira em vistas. Imagina só. Então isso é expansão gradual de consciência no tempo e no espaço. E o espírito que vai sentindo cada vez mais forte em si o imperativo de progredir de moto próprio, sem que a dor precise ser agora mais tão enérgica, sem que o chamamento precise vir de fora, em posições exteriores, é algo que vem de dentro. Então é isso que o seu Honório quis traduzir nessa frase. O Espiritismo não exige nada, mas ele espera tudo, porque ele opera por consciência. E um dos grandes trabalhos a serem efetuados por nós, enquanto trabalhadores espíritas, é agregar cada vez mais consciência em nossa atuação. Discernimento. Um toquezinho de mais sensibilidade, de mais percepção, de mais discernimento, para que
uma ação progrida, ganhe em potencial realizador, influenciador junto a outras vidas. Então, a mensagem de Emmanuel que nós separamos, ela trata disso. Desse degrauzinho que a gente vai subindo em cada ação nossa. O Emmanuel vai fazer isso aqui por meio de verbos. Ele vai usando os verbos para ver como que uma ação ela ganha em potencial à medida que a gente agrega mais consciência nela. Isso vale para o médium, isso vale para o expositor, isso vale para o atendente, isso vale para o espírita. Seja onde for, com quem for, onde ele estiver. Essa mensagem tem por título Acima. Está no livro Aulas da Vida, capítulo 26. Faz-me recordar um outro caso do Chico, né? Temos trazido aqui muitos casos dele, porque são bastante ilustrativos do que é a vivência evangélica prática. O Chico, certa feita, as pessoas perguntaram para ele, amigos, né? Depois de verem ele atender aquele tanto de corações naquelas reuniões em Uberaba, centenas, né? Aquelas filas imensas. E aí os amigos, ao final do trabalho, que às vezes terminava altas horas da noite, da madrugada, perguntaram: Chico, nós vemos aqui esse tanto de pessoas com as suas requisições, né? Solicitando aí o seu amparo, a sua palavra de orientação, e a gente fica pensando assim, se é essa multidão que o busca neste plano, como é que é a multidão do lado de lá? E aí o Chico respondeu, né? Ele, como aquela antena psíquica, imagina o trabalho de disciplina, de controle emocional, de autogoverno, de autoconhecimento, para não sucumbir sob tamanha pressão espiritual. Ele que no livro Testemunho de Chico Xavier confessou, né, ao Vantuil: há dias em que me sinto desencarnar sob a pressão das duas esferas. Porque a gente via a pressão de cá, mas ele via a pressão de lá. A dimensão da pressão de lá. Então os amigos perguntaram isso e ele respondeu assim: meus amigos, eu demorei muito tempo, décadas mesmo, para aprender a vibrar uma oitava acima e ficar mais na faixa de Dr. Bezerra de Menezes. Eu sofri muito enquanto não consegui ficar assim, porque as pressões, as requisições eram imensas. Porque mediunidade, gente, acima de tudo, é a escola de autoconhecimento e de autodomínio. Que o médium que não fizer isso, ele está ao sabor das influenciações. Ele está ao sabor das ondas. Então ele demorou muito para vibrar uma oitava acima, acrescentando mais consciência, mais refinamento àquela mediunidade que já era por si impressionante. Por isso aqui, né, a gente quis lembrar esse caso pelo título, Acima. A gente precisa uma oitava acima em cada dimensão da nossa ação enquanto trabalhadores. O Emmanuel, para trazer essa mensagem, ele comenta um versículo interessante, que ela fala de Jesus, Lucas 9:62, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, está apto para o reino de Deus. Então, a jornada em busca do reino de Deus é olhar para frente. Olhar para trás só a título de referência, de colher experiências, mas ninguém dirige olhando só para o retrovisor. Né? O retrovisor é referência. A gente olha para frente. E também não tanto para o lado, porque olhar para o lado é ficar muito atento às vidas alheias, na condição em geral de censores ou cobradores, e aí a gente acaba se esquecendo da nossa. Porque é bonito o símbolo, né? Jesus está falando ali no contexto da Palestina, em que o arado era conduzido, uma mão guiando o animal e a outra segurando o arado. Então, pensa a dificuldade da atividade. Se o indivíduo olhar para o lado ou para trás, o que ele faz? Ele erra a linha. Ele desvia. Então, Jesus, por isso que ele traz o símbolo, olha, vocês sabem como é que é a área, né? Uma mão ali atenta no animal, governando, símbolo da nossa animalidade, força de realização mais bem controlada, e o arado do trabalho,
olhando acima de tudo para frente, olhar para o lado, olhar para trás, a gente rompe a nossa linha de realização. Então, muito interessante o símbolo. Então, o foco em progredir sempre, em buscar recursos da frente e trazer para a implementação no hoje. E aí ele diz assim, a fim de que nos promovamos à condição de obreiros mais eficientes, porque uma coisa é ser o trabalhador espírita, mas essa não pode ser uma condição estanque. É sine qua non para o trabalhador espírita estar querendo ser cada vez mais eficiente, expandir as suas possibilidades de realização. E é o que a gente vê, né? E a gente não se cansa de nos impressionarmos, como esses grandes trabalhadores eram fecundos, eles eram eficientes. Basta a gente considerar uma coisa, gente. Kardec produziu tudo aquilo em menos de 15 anos. Olha, eu já tentei colocar no papel, já tentei calcular como é que pode. Se você só contar o número de páginas que foram, já não cabe. Sem contar que ele teve que ler tudo aquilo, reler tudo aquilo, ler o que ele utilizou para escrever aquilo, responder cartas, viver, né, claro, cuidar do corpo, dormir e etc. É uma coisa impressionante a eficiência do trabalhador. Por quê? Trabalhador que foi, nos séculos, ganhando eficiência, tornando-se um obreiro eficiente. Eurípides Barçanufo viveu 38 anos. Conheceu o Espiritismo em 1904, 1903, 1904, desencarnou em 1918. E o legado que deixou. Então, é parte sine qua non do trabalho o aperfeiçoar-se, querer ser mais eficiente, aproveitar melhor o tempo, a bênção dos minutos, como dizia Emmanuel. Então, a fim de que nos promovamos à condição de obreiros mais eficientes na seara do Cristo, é forçoso observar a vida acima de nossas impressões superficiais. Então, eu preciso olhar a vida de mais alto, com mais profundidade. Não basta a visão superficial. No prefácio do livro Ave Cristo, o Emmanuel tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim: o Cristo prescinde das nossas obras de casca agradável e miolo enfermiço. Sabe? A casca é bonita, a casca é, assim, agradável de se ver, mas o miolo, a essência do trabalho está longe daquilo que é a proposta real. Então, pede Emmanuel aqui que vejamos a vida em mais profundidade, a nossa ação com mais profundidade, de mais alto, nesse esforço de consciência. E ele continua, para isso ser-nos-á necessário. Aí olha que maravilha, né? Ele vai fazendo um paralelo de verbos. Ele começa assim, mais do que ver, refletir. Porque olha a distância espiritual que existe entre o mero ver e o refletir. Quantos viram Jesus andando pela Galileia? Quantos cruzaram com ele? Quantos até passaram pelos seus sermões? Quantos pararam para refletir? Então, entre o ver e o refletir, há uma distância imensa, que é a da consciência, a do aproveitamento. Os olhos nos foram dados, como diz Jesus no Evangelho, para serem a candeia da alma, de onde projetamos luz para ver o mundo com mais clareza, mas onde também introjetamos luz, por meio de onde também introjetamos luz a partir de um olhar cada vez mais lúcido para a vida, para as pessoas. Então existem muitos, foi até o estudo que nós fizemos recentemente, o capítulo 1 do livro Vinha de Luz, né? Iniciamos o livro do Vinha de Luz pelo canal do NEP, Paulo de Tarso, e no primeiro capítulo Emmanuel fala assim, tem muitas criaturas que se debruçam sobre o Evangelho para lê-lo, não para extrair dali o ouro do Espírito, mas para encontrar problemas,
na forma de apresentação, nessa ou naquela palavra, aparentes contradições. Então veja, ele tem os olhos que o permitem ler o livro, mas para que ele se serve desse sentido tão valioso? Para buscar a luz? Não. Para fixar-se na sombra, na aparente sombra. Para refletir sobre as palavras profundas que ali estão? Não. Para fazer delas um motivo de polêmica, de contenda, de discussão infrutífera. Então veja, todas as nossas potencialidades, todos os recursos que recebemos, foram dados à nossa autonomia, ao nosso livre-arbítrio, para que deles façamos o uso cada vez mais consciente. É o que Paulo traduz tão lindamente numa frase que é a síntese da compreensão da liberdade à luz do Evangelho. Paulo diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer o que eu quiser com os meus olhos. Eu posso gastar os meus olhos vendo só coisa ruim, só problema dos outros, só me fixando na sombra. Mas isso me convém? Então, entre tudo que me é lícito e aquilo que me convém está um passo de maturidade, de consciência espiritual, que é o que o conhecimento espírita e do Evangelho nos dão. Então eu passo a ver a vida, as pessoas, os livros que eu leio, o conteúdo que eu acesso na internet, com uma finalidade de edificação. Com isso eu começo a filtrar. Muitas coisas que antes ocupavam o meu olhar, já não mais faz sentido dar tanto do meu olhar a elas. Eu passo a direcionar o meu olhar agora àquilo que mais me convém espiritualmente. Isso vale para conteúdos que assistimos, para livros que lemos, né? Para o que queremos observar na criatura, naquilo que nos acontece. Porque para os olhos lúcidos, de tudo se extrai lição. Pode ser, inclusive, a lição do que não fazer, do que não buscar, do que não gastar o nosso tempo com aquilo. Por isso dizia Jesus no Evangelho: se os teus olhos forem bons, se os teus olhos forem maduros, se você souber usar o seu olhar, todo o teu corpo estará em luz. Você vai introjetando cada vez mais luz, como essa luz te ilumina cada vez mais o olhar. Mas se os teus olhos forem maus, se existir ali os véus da ignorância não tratada, você só vai enxergar sombra. Você só vai buscar, você só vai se fixar naquilo que não edifica, que não agrega. Então, é o jogo de verbos, e verbo aqui significa ação, ação cada vez mais madura, que Emmanuel faz conosco. Mais do que ver, refletir. Aproveitar o que a vida traz, tirando daquilo, filtrando o que não agrega e tirando daquilo o que nos possa tornar melhores para a caminhada. Prossegue ele. Mais do que escutar, compreender. Porque quantas vezes no diálogo com alguém, o mais importante escutar é o que ela não diz. E isso quem o faz é a compreensão. A criatura está falando um monte de coisa. Os ouvidos estão escutando. Mas se a acústica da alma estiver atenta, ela compreende. Ela ouve o que não está sendo dito. Ela ouve o que está por trás das palavras. O que vai no coração. Então, mais do que simplesmente escutar, compreender o vínculo do sentimento, o entender a alma que está diante de nós, no intuito de auxiliar. O fazer, por exemplo, como nos diz Emmanuel, que os nossos ouvidos sejam, por vezes, o extintor de incêndio. A criatura nos transmite pelo verbo as chamas da maledicência, da crítica ferina, algo que poderíamos acolher e passar adiante, mas fazemos ali dos nossos ouvidos, na presença da compreensão, um extintor de incêndio. Compreendemos a natureza da criatura, não revidamos com palavras agressivas ou não, ouvimos em silêncio, um silêncio acolhedor, vibrando por ela, mas também não passamos aquilo adiante. Tornam-se os nossos ouvidos um filtro de compreensão. Ajudamos aquele que ainda insiste na maledicência e não passamos aquilo adiante para que não prejudique a outrem. Né? Então Sócrates,
Servia-se desses crivos de compreensão no escutar. A criatura chegava: Sócrates, você ouviu falar? O quê? Você vai me falar, você passou já pelos 3 crivos? Quais crivos, Sócrates? É verdadeiro? É bom? É útil? Se não for, melhor não falar. Melhor não passar adiante. Então, escuta compreensiva. Às vezes o outro já solta, né? Então, cabe ao nosso ouvido fazer o filtro da compreensão. O que traz à mera escuta a habilidade da compreensão? Consciência espiritual. Entendimento da natureza humana, entendimento das leis da vida. Aí a gente consegue fazer esse balanço. Mais do que estudar, aprender. Parece óbvio, né? Mas o óbvio é aquilo que geralmente está diante de nós e para o qual não estamos atentos. Por quantos séculos temos estudado as páginas do Evangelho? As percorrido e conhecido de cor, sem que a meta fosse de fato aprender. Quantas das vezes ao longo de nossa trajetória temos lido e percorrido as páginas do Evangelho para delas fazermos uma arena de esgrima intelectual? Hábeis na palavra, eloquentes no argumento, distantes da aplicação. Aprendizes ou alunos tardios, como nos diz Emmanuel. Há muito frequentando a sala de aula, mas no plano da vida, pouco dispostos ainda a aplicar. Então, ter essa clareza de que nos cabe estudar para nos edificar. Voltando ao capítulo que citávamos, né, que é o capítulo 1 do livro Vinha de Luz, o título do Emmanuel é exatamente esse: quem lê, atenda. Ele vai falar: olha, há quanto tempo temos lido o Evangelho sem uma intenção de atendê-lo? Ou para moldá-lo às nossas conveniências, ou para encontrar ali justificativas para determinadas posturas, ou para fazer dele, né, um instrumento de imposição, de debates infrutíferos. Quem lê, atenda. Mais do que trabalhar, servir. Foi o que nós comentamos na segunda fala de ontem. Aquela definição tão interessante de Emmanuel no capítulo 7 do livro Pensamento e Vida. Há trabalho-ação e há trabalho-serviço. Trabalho-ação transforma o meio. Trabalho-serviço transforma o indivíduo. Há um risco muito grande, especialmente na experiência religiosa, de existir muito trabalho-ação sem que ele seja serviço. Os fariseus estavam muito atentos à observância das fórmulas, dos rituais. Trabalho-ação, pouco trabalho-serviço. Esquecidos da misericórdia, da justiça, dos fundamentos mais importantes da lei, estavam imensamente preocupados com a forma, se atendiam a esse ou aquele ritual, maneira exterior de fazer. Como diz Jesus, engoliam um camelo e coavam um mosquito. De questões acessórias faziam, de questões fundamentais, deixa passar. Geralmente é onde vai desaguar o trabalho-ação. Muito rigorismo, muita exterioridade, pouco engrandecimento, pouca renovação. Então, mais do que trabalhar sem método, sem consciência, sem inspiração do alto, é com consciência, com conexão com os nossos benfeitores, conexão essa mantida por todo esse cultivo interior, aprendemos a servir, colocando, de fato, intencionalidade, nobreza em nossas ações. Mais do que obedecer, cooperar espontaneamente em apoio aos semelhantes. Quantas das vezes a frequência ao centro espírita reduz-se em nossa vida a mera obrigação? O espiritismo é grande demais para ser em nossas vidas uma mera obrigação. Eu vou ao trabalho porque, eu tenho lá o compromisso, eu não posso faltar, mas estou ali de alma distante, queria absolutamente estar em outro lugar, mas vou por um certo senso ali de obediência, né? Por um certo senso de compromisso, ainda que muito frágil, mas não há ainda presença, eu não faço aquilo com a alma, eu não tiro tanto daquilo, porque não estou presente.
É preciso construir em nós essa disposição, encontrar de fato na ação, no trabalho, a alegria, que é a maior paga ao trabalhador. Fazer por mera obrigação é tedioso, enfastia, a criatura sai dali irritada, impaciente, porque ela está só obedecendo, ela não encontrou a alegria de servir com Jesus, de sentir-se um instrumento dele. Mais do que administrar, harmonizar. Como isso aqui é importante para os dirigentes espíritas. Seja o coordenador da reunião mediúnica, seja o dirigente de um determinado trabalho, de um departamento, do movimento em sentido mais amplo, as federativas e tudo mais. Líderes que, mais do que administrar, às vezes impondo, às vezes sendo exagerando um pouco na energia, é harmonizar, é o espírito de conciliação que nasce da consciência do amor, da compreensão da natureza humana, da diversidade dos caracteres. Por que Pedro foi colocado por Jesus à frente, à testa do cristianismo nascente? Porque ele era, depois dos seus processos de transformação, um poço de compreensão. Ele ficou entre Paulo e Tiago, dois espíritos enérgicos, muito convictos de suas visões. Se não fosse o espírito conciliador de Pedro, o cristianismo provavelmente teria tido um racha logo no princípio. Como não nos esquecemos daquela cena, quando Pedro, na comunidade lá de Antioquia, foi chamado por Paulo, porque estavam tendo problemas com os judaizantes, que queriam introduzir práticas antigas no seio do cristianismo àqueles que eram os gentios. E aí Pedro vai para ser aquele elemento apaziguador, e de fato é, até que chegam emissários de Tiago, vindo de Jerusalém, para observar como é que estavam as coisas. E aí Pedro ele começa a ter um comportamento um pouquinho diferente. Começa a ficar mais retido com os gentios e tal, e Paulo olhando aquilo, Paulo não era muito de meias palavras. Um dia ele sobe ao púlpito, à tribuna, e aponta para Pedro e fala do problema. Barnabé começa a chorar. Como assim, Paulo? Porque ele amava muito Paulo, mas ainda mais Pedro. Como você ousa falar assim de Pedro? E aí o burburinho, na plateia, o alvoroço, os gentios aguardando que aquelas questões pudessem ser solucionadas, os judaizantes do lado de Tiago, ficou aquela coisa, todo mundo esperando a postura de Pedro. E Pedro, lembrando-se de Jesus, sentindo o espinho da tarefa, e diz então que a espiritualidade mostra uma cena, o Cristo na cruz. E ele repara o equilíbrio da cruz, duas traves retas, uma cortando a outra exatamente na metade. Como eu dizia assim, seja o elemento de equilíbrio, seja um eixo de ponderação, harmoniza ao invés de pender para um lado ou para o outro. O que ele faz? Pedro se levanta e diz assim: eu peço a todos misericórdia e compreensão para com os meus equívocos, rogando que Jesus nos inspire e nos ilumine a todos, e peço a Paulo que passe a pregação da noite. E senta. Paulo fica estupefato. A plateia inteira, porque ao invés de retrucar, ao invés de chamar a atenção também de Paulo com os problemas que ele também tinha, ou dos de Tiago, ele harmoniza. Meus amigos, vamos nos voltar ao Evangelho. Vamos resolver as coisas à luz do que o Cristo nos ensinou. Diz Emmanuel, lá no livro Paulo Estevam, com esse gesto, Pedro salva o cristianismo nascente. Entende as 3 perguntas de Jesus? Pedro, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Administrar no âmbito do Evangelho é apacentar. E a palavra apacentar no português é interessante porque ela como que tem paz dentro dela, A paz, sentar. Assentar a paz. Harmonizar. Então, mais do que administrar, harmonizar, conciliar, ponderar. Depois é Pedro quem vai, quando tem a reunião para decidir as coisas sobre a questão dos judaizantes, eles queriam
avançar com algumas demandas, né? O grupo lá de Tiago, e Paulo batendo o pé firme, e Pedro fala assim: Paulo, recua um passo para a gente ganhar 2. E é o que te falo, eles conseguem fazer um acordo ali, uma conciliação, a circuncisão não se torna necessária, Paulo cede um pouquinho ali em umas questões, Tiago, por outro lado, cede também na questão magna da circuncisão, e pronto, pacifica-se, graças a Simão Pedro. Não por acaso foi escolhido por Jesus para ser essa figura central. Mais do que crer, raciocinar. Creio que essa é muito clara para nós espíritas, né? Um dos eixos da doutrina. Não uma crença cega, mas aquela que nasce, que brota do entendimento da vida. Estudar as leis divinas é uma das melhores maneiras de nutrir a nossa fé, mas agora uma fé em bases mais sólidas, mais seguras. Porque antes imaginávamos as coisas sem que pudéssemos de fato compreendê-las, mas o Espiritismo traz compreensão, e a fé assim só se pode tornar mais lúcida, mais robusta. Como diria Kardec, não basta crer, é preciso, acima de tudo, compreender. E é aí que entra a importância do estudo. Entender as leis divinas traz-nos cada vez mais reverência à obra do Criador. Cada vez mais estímulo a sermos a elas fiéis, porque vemos tanta sabedoria, tanta perfeição, que pensamos, não pode ser então de outro modo, é melhor eu me ajustar a elas. São melhor para mim. Isso nasce da compreensão. O raciocínio que robustece a fé, mas uma fé que não se reduz ao raciocínio. Importante isso. Não podemos esquecer o aspecto do sentimento da fé. Emmanuel tem uma mensagem, Sentimento e Razão, em que ele diz assim: muito se fala em nosso movimento de uma fé raciocinada, mas pouco se fala de uma razão iluminada. Para que a razão consiga de fato engrandecer a fé, ela precisa da luz da humildade, da luz do amor, porque senão a razão se perverte. E nós já racionalizamos os maiores absurdos. Já justificamos, criamos leis as mais absurdas com base em tese na razão. Basta olhar os códigos do passado. O que eles justificavam aparentemente, racionalmente. É preciso, portanto, também a humildade para iluminar a razão. Mais do que esclarecer, discernir. Ajudar os outros a pensar, a entender a vida, não é atulhá-los de conhecimento, é ajudá-los a discernir. Por isso temos falado sempre, mais rico ainda do que a leitura das obras de Kardec é o entender o modo de pensar de Kardec. O que está por trás das obras, que são o produto do seu discernimento. Então, mais do que sabê-las de cor, é penetrar na sua essência e entender o que está ali por detrás, a maneira dele pensar, a maneira como ele nos ensina a analisar uma coisa com lógica, a discernir, a filtrar, a ter critério. Isso está para além da mera leitura que instrui. É aquilo que de fato liberta, porque faz a criatura autônoma, dá-lhe esse discernimento. Mais do que escrever, elevar. Isso aqui é muito importante. Como dizíamos, hoje estamos todos num areópago. Todos temos uma rede social que alcança às vezes dezenas ou centenas de corações. E escrever, podemos escrever sobre todos os temas, podemos emitir as nossas opiniões, mas meditemos, elas elevam. O que escrevemos, desde uma mensagem no WhatsApp, aquilo que postamos numa rede social, ou um livro que nos proponhamos a escrever, ele é feito com o intuito de elevar, ou de manter a criatura na craveira comum, de puxá-la aos vales dos vícios, porque há livros e livros, há os que são grilhões, e há aqueles que nos dão asas. É preciso, portanto, pensar se o que escrevemos eleva, tem por fins elevar. Por isso ele continua, mais do que falar, construir, porque isso vale tanto para a palavra escrita, como para a palavra falada. Mais do que falar, construir. Se tem um aspecto da nossa vida em que secularmente, milenarmente, muito nos temos equivocado, talvez o aspecto mais delicado tem sido o da palavra mal utilizada.
O Emmanuel tem uma mensagem no livro Palavra de Vida Eterna, em que ele fala assim, quase sempre, computada a conversação de uma existência inteira, a balança acusa largo coeficiente de inutilidade e diminuto coeficiente de proveito. Ou seja, chega no mundo espiritual, põe numa balança tudo que a gente falou. O Emmanuel fala assim, em geral, o prato da balança da inutilidade vai lá embaixo e o prato do proveito fica aqui, ó. Por isso, 2 ouvidos e uma boca. Por isso, André Luiz nos diz, quem fala menos, ouve melhor, e quem ouve melhor, aprende mais. Para quando falar, falar com proveito. A palavra que constrói. Tudo começa na palavra. Todas as ações humanas têm na sua gênese o verbo, a palavra, escrita ou falada. No princípio havia o verbo, diz o texto de João. Isso fala do Cristo, mas isso fala da nossa interação. Cuidado com o verbo que lançamos à vida, porque o verbo é criador. Que ele de fato crie e construa, ao invés de destruir apenas. Mais do que comentar, melhorar. De novo, né? Em tempos de redes sociais, a gente comenta tudo. Sabendo mais da vida alheia, a gente comenta tudo. Beleza. Sabendo da vida alheia, a gente comenta tudo. Mas lembra disso aqui. O que você vai comentar melhora. Melhora a sua vida, melhora a vida alheia, melhora os que vão ler. Porque se não o fizer, não vale a pena comentar. O mesmo crivo que Sócrates dizia, é verdadeiro, é bom, é útil. Pensa antes, então, de emitir a sua opinião, o seu comentário. Não sejamos levianos no uso do verbo. É uma potência de imenso poder. Para a gente ter uma ideia, eu lembro daquele caso do amigo de Públio Lentulus, Flamínio Severus. Quando Públio está indo para a Galileia, ele tem uma frase que modificaria o destino de Públio. Ele diz assim, se alguma coisa acontecer lá, não deixe de mostrar o seu poder. Não deixe de marcar a sua presença. Quando ele chega e tem aquele caso com Saúl de Jóras, que joga a pedra na carruagem, ele sai e tal, Lívia pede misericórdia e compaixão para o menino, e o Públio até estava atendendo a fazer, mas aí ele lembra da palavra do amigo. Marca a sua presença. Chibata o menino. E aí a gente sabe o que virou depois, né? Quem leu há 2000 anos sabe o que virou depois. Uma frase mal colocada e mal entendida. Mais do que saber, transmitir para o bem. O conhecimento não é uma torre onde nos cerramos para ali vivermos do culto à nossa vaidade. O conhecimento deve estar a serviço, é seiva a fecundar a vida. Por isso Jesus, sempre no Evangelho, repare, quando ele sobe a montanha, depois ele diz aos discípulos, agora é hora de descer. Quando no Monte da Transfiguração, os discípulos queriam ficar lá em cima, Jesus fala, não, é descer. A gente sobe aprendendo para descer aplicando. Ficar lá em cima, no culto da vaidade, achando-nos assim tão acima de todos, é um mau entendimento do uso do conhecimento. Porque o conhecimento deve descer como uma cachoeira de bênçãos, como um rio que corre a fecundar outros campos, outras vidas. Mais do que informar, educar. Não só transmitir a informação, mas a informação que transforme, que eduque. Mais do que desculpar, esquecer o mal. Não esquecer o ato estará lá na memória, registro imperecível do Espírito, mas renovar a emoção associada ao ato, isso é esquecer o mal. Porque de que me adianta eu dizer que o perdoei se toda vez que lembro do fato, aquilo me coloca de novo em angústia, em revolta? Não houve de fato perdão. Então, renovar o sentimento associado, é isso que significa para os espíritos esquecer o mal. E por fim, mais do que desincumbir-se, ou seja, mais do que cumprir uma obrigação em vindo aqui, em nosso trabalho espírita, é auxiliar para a felicidade geral. Então, em tudo que fizermos, em toda a nossa ação, na casa espírita ou fora dela, porque o trabalho espírita não está contido nos limites da casa espírita, pensemos nesses termos. O que eu irei fazer, o que eu irei falar, algo trará de mais felicidade geral para as vidas que comigo
tem contato, para as vidas que cruzam o meu caminho? Essa é a ideia, pensarmos sempre como um canal por onde possa fluir a presença de Jesus. Não deixarmos que ninguém passe por nós sem que algo possa extrair da mensagem e da presença do Mestre, levando mais alegria, levando mais esperança, levando novos horizontes, novos entendimentos da vida, para que a sua vida possa se engrandecer, para que ele consiga encontrar mais felicidade. Por isso encerramos, dentro dessa proposta do que deve ser o trabalhador espírita, e recordando uma frase de Emmanuel que nos ajuda a entender também por que os trabalhadores espíritas grandiosos que honramos ainda hoje não podem ser por nós esquecidos. Porque, diz-nos Emmanuel, vive de tal forma que mais tarde, ao partires, a sua presença seja lembrada, ou a sua vida seja lembrada como a presença de uma fonte, como a passagem de uma luz. É o que esses trabalhadores foram, e por isso não podem ser olvidados. Ao se lembrarem deles, as vidas que com eles tiveram contato, se lembram de uma fonte, de um manancial, da presença da luz, da presença de Jesus. Que assim seja a nossa vida e estaremos alcançando a proposta, o eixo central do trabalho espírita, que é o trabalho para o espírito, libertando-o e direcionando para a grandeza de sua destinação, a felicidade imortal que a todos nos espera. Muita luz a todos, que Jesus nos abençoe sempre.